Bom, nós estamos avançando, né? E todo domingo nós estamos aqui e Deus tem nos guiado. Nós estamos lá no relacionamento, né? Lembra que nós estamos dando uma passeada aqui na visão e Deus prendeu a gente lá em relacionamento. Então, eu acredito que hoje eu consiga concluir aquela parte, tá bom? E depois nós entraremos em transformação de mente e indo para o final. Eu acredito que já foram 12 ministrações. Bom, semana passada nós aprendemos sobre lei, né? A lei da velha aliança e da nova aliança. Aprendemos que a lei da nova aliança é Cristo. A lei é Cristo. Tá certo? Hoje nós vamos entender um pouco sobre cruz. Diga cruz. Para a gente aprender um pouco sobre isso, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 34. Diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos entender que esses dois mandamentos representam a cruz, tá certo? A cruz em sua vertical, que é quando você ama Deus acima de todas as coisas, tá certo? E a cruz na sua horizontal, quando você ama ao próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos representam, simboliza a cruz, tá certo? Quem sabia? Poucas pessoas, né? Tá bom? Então isso é uma revelação, óbvio que a revelação não é nossa, mas é algo bíblico, e isso tem essa tipologia. Os dois mandamentos que Jesus está citando já estava apontando para a cruz, ok? Amém? Então nós vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, a gente precisa entender o resultado da cruz. Diga, o resultado da cruz. E aí a gente vai lendo alguns versículos e vamos passando. Mas vamos entender o resultado da cruz. Qual é o resultado da cruz? Bom, primeiro eu tenho que entender que quando você entra em Cristo, quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, você está recebendo a ação da cruz. Você está recebendo o resultado da cruz. E qual é o resultado da cruz? Primeiramente, a cruz ela condenou o pecado. Diga, a cruz condenou o pecado. Ela sentenciou o pecado. Ok? Então, em Romanos capítulo 8, versículo 3, a gente leu semana passada, mas vamos fazer um breve resumo sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 3, eu estou com a minha Bíblia digital aqui, porque é mais rápido, eu quero ir mais rápido hoje. Diz assim, ó: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado. Então, o resultado da cruz, primeiro eu preciso entender qual é o primeiro resultado dela. Ela condena o pecado. Tá certo? Então, o pecado foi condenado como resultado da cruz. É um efeito, é uma ação. Eu preciso entender isso, tá certo? Ainda na condenação, Romanos 4, 25, outro versículo, diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 6, 14. Porque o pecado
não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando o efeito da cruz é condenar o pecado, e o pecado não tem ação sobre mim, quando eu estou em Cristo. Uma vez estando em Cristo, eu estou livre do pecado. Ele não tem mais ação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo, estou santificado em Cristo Jesus. É óbvio que eu expliquei naquela vez que é entrar no caminho e permanecer no caminho. Então Cristo é o caminho. Então quando eu entro no caminho e permaneço no caminho, o pecado não tem ação sobre mim. Então eu preciso entender. Então primeira ação da cruz, número 1, condenou o pecado. Vamos lá. Número 2, me tirou da maldição. Me tirou da maldição. Então olha só como que funcionava a velha aliança. Para você entender a nova aliança, vamos entender primeiro a velha aliança no que diz respeito à maldição. E é uma pena que eu vejo muitas igrejas ainda crendo do jeito que eu vou ler aqui. E você vai se assustar com isso. Olha só, Êxodo capítulo 34, versículo 7. Diz assim, ó: que guarda a beneficência em milhares, Deus, né? Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. É como Deus estivesse falando, eu guardo o pecado até a quarta geração da sua família, como seus descendentes. Eu observo até a quarta, ou seja, eu vou ser penalizado pelo pecado do meu pai. Eu vou ser penalizado pelo pecado do meu avô. Eu vou ser penalizado pelo pecado do meu tataravô. Aí tem algumas igrejas que falam, agora que você entrou na presença de Jesus, que você aceitou Jesus, você tem o segundo passo. Qual é o segundo passo? Quebra de maldição. Eu fiz quebra de maldição. Eu fiz quebra de maldição. Porque eu tinha este entendimento. Tá certo? Então, aí você precisa entender que em Jeremias capítulo 31, 29 e 30, diz assim, ó: naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram, é que os dentes dos filhos é que sujaram. Então assim, no tempo de Jeremias, na velha aliança, está explicando o que? Olha, eu como a uva, mas quem fica sujo é o meu filho, entendeu? Quando os dentes sujam quando você come, né? Fica aquela frutinha, tipo aquela frutinha chamada jamelão. Não sei se aqui chama jamelão, uma frutinhazinha. Aí tá falando da uva também. Aí você quando come aquela uva gostosa e tal, suja os dentes. Ele está simbolizando isso como o pecado. Ele está dizendo, ó, quando o pai peca, mas é o filho que vai ser sujo. Está dizendo isso. Na velha aliança. Aí, mas ele já apontou, Jeremias já apontou no próximo versículo dizendo, mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, na nova aliança, quem comer, e ele mesmo vai sujar o dente. Entendeu? Então assim, eu preciso entender que na velha aliança, essa era a prática. Então mesmo eu não sendo um pecador, vamos dizer assim, mas o meu pai, ele pecou, então eu sou penalizado pelo pecado do meu pai. Já na nova aliança, eu preciso entender que não existe mais maldição sobre a minha vida. Então, ao receber Jesus, eu recebo a cruz. Então nós estamos falando de que, quando eu recebi Jesus, quando eu recebi a cruz, o que aconteceu? Eu sou livre de qualquer tipo de maldição. É instantâneo isso. Diga assim, é automático. Aceitei Jesus, entrei em Cristo e sou livre de maldição. Tá certo? Então olha só. Olha o que está dizendo. Hebreus 8:12. Porque sereis misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Então, Jesus não vai olhar para você pelo pecado que você praticou. Ele está dizendo que Ele esquece quando eu entro em Cristo Jesus. Então,
a ação da cruz, o resultado da cruz na minha vida é esse. Quando eu entro na presença de Deus, quando eu entro na presença de Jesus, quando eu entro pelo caminho, então eu sou livre da maldição. Não existe maldição sobre mim. Tá bom? Vamos entender mais um pouco. Me tirou da acusação também. Em Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não tem mais condenação. Olha só o que diz no 2 Coríntios 5:15, 17. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga assim: Jesus não te conhece mais segundo a carne pecaminosa. E ele está dizendo para nós também não podemos mais conhecer os irmãos assim. Então não importa o pecado que o irmão praticou ou que ele praticava. Eu preciso enxergar o irmão como Deus me vê. Ok? Ou seja, sem condenação. Então Paulo está explicando isso aqui. Aí diz assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, diga: eu estou em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então está explicando, Paulo está explicando, olha, para os novos convertidos, quando entrarem na igreja, pode vir de lá o quê? Pode vir bandido, pode vir traficante, pode vir de tudo. Mas se eles entrarem em Cristo, vocês precisam entender, vale para ele, vale para todo mundo, porque a cruz foi para todos. A cruz foi para todos. Então como que eu tenho que enxergar? Não existe mais condenação sobre ele. Nova criatura ele é. Então Paulo estava ensinando a igreja para não enxergar o seu irmão na luz do pecado, na escuridão do pecado, vamos dizer assim, e se enxergar na ótica de Deus. E como que Deus enxerga? Deus não lembra mais do pecado. Deus não lembra mais do pecado. Então se Deus não lembra do pecado do irmão, eu também não vou lembrar. Assim Paulo está ensinando. Então não existe mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Amém? Quando eu estou em Cristo Jesus. Por quê? Porque o acusador já não tem mais espaço para me acusar. Porque Jesus, o advogado, entrou nesse lugar e pisou na cabeça do diabo. Amém ou não? Então, nós estamos entendendo a ação do resultado da cruz na minha vida. É importante saber isso. Então, a cruz, quando, no primeiro momento que eu tive aquele entendimento, tive aquela experiência, alguma coisa começou a me puxar para a presença de Deus, uma coisa que eu não consigo explicar até hoje, mas algo bom começou a acontecer, aquilo me puxou para a presença de Jesus, e eu quero Jesus. E nesse momento, quando você recebeu no seu coração, você recebeu esta ação que eu estou falando, de graça. De graça. Diga assim: a cruz me libertou. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sou livre. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então eu sou liberto. Então eu preciso ter uma mente de uma pessoa liberta. E me comportar como uma pessoa liberta. Uma vez estando em Cristo, não existe mais amarras sobre mim. E onde é que estão as amarras? Nas fortalezas de mente, que apesar de ter entrado, não tiveram o entendimento da ação da cruz. E vivem presos. Então está dizendo, olha, se pois o Filho vos libertar, aonde é que foi a libertação? Na cruz. A cruz foi a libertação. Ele subiu ou não subiu na cruz? Ele se fez ou não se fez maldição no meu lugar? Sim ou não? Então verdadeiramente eu sou
livre. Amém ou não? Por último, ele me salvou, me justificou. Olha só, 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, você foi lavado. Mas haveis sido santificado, você foi santificado. Mas haveis sido justificado, que é salvo, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então eu me tornei justo, a cruz me tornou justo. Uma vez entrando em Cristo, eu me torno justo, eu estou salvo. Amém? Então diga assim comigo: a ação da cruz, o resultado dela na minha vida são os seguintes pontos. Primeiro, não existe condenação, não existe maldição. Eu estou liberto e eu estou salvo. Amém? Glória a Deus por isso. Ficamos registrados qual é a ação da cruz na minha vida. Agora, eu preciso entender que existe mais do que isso. Eu realmente recebi isso. Isso está na Escritura. Está ou não? Agora eu preciso viver isso. Existe uma grande diferença e eu ter recebido a informação. Estava brincando com a minha irmã Daniele, que na escola ela recebeu também a informação de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E essa informação está lá na consciência dela até hoje, de todos aqui, sim ou não? Alguém ensinou isso para você, não é? Agora, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, também pode estar no mesmo lugar que vocês têm essa informação de Pedro Álvares Cabral. Ou seja, é apenas uma informação. Eu preciso ter a informação, entendê-la e preciso viver isso. E para isso, para eu poder viver, eu preciso entender agora mais sobre a cruz. Então, imerecidamente eu recebi o resultado dela. Por quê? Porque quando o segundo e último Adão, isso a gente sempre fala, morreu, eu também morri. Quando ele foi sepultado, eu também fui sepultado. E quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Amém. Amém, ué. É isso que eu acabei de falar. Acabei de falar exatamente isso. Agora, vamos viver isso. Para viver isso, eu preciso entender um pouco mais da cruz. E aí é onde é que entra. A cruz, ela tem um tronco principal, que é o tronco vertical. E ela tem um tronco horizontal. Se eu pego o tronco vertical, isso sim é revelação. Ela tem uma parte dela que ninguém vê, sim ou não? Porque ela é profunda. Diga isso, a cruz ela é profunda. Em seu tronco principal, primeiro ela é profunda. O que significa isso? Agora que eu tive o entendimento da cruz, eu preciso me desenvolver no que ela significa. Eu preciso me desenvolver nela, porque a cruz sempre vai estar envolvida no meu dia a dia. Ela sempre vai estar envolvida no meu cotidiano. A cruz ela vai se tornou uma marca na minha vida. Não é simplesmente o símbolo que há 2000 anos atrás ficou lá, Jesus cravou os nossos pecados e pronto. Não,
existe um desenvolvimento. E eu preciso me desenvolver no entendimento da cruz. Então, quando que as coisas vão começar a clarear na escuridão da minha alma? Quando eu me desenvolvo nela. Então a cruz ela é profunda, diga, a cruz ela é profunda. E para eu experimentar isso, só vai acontecer no nível de entendimento profundo, quando eu me relacionar com Deus. Então, ainda no relacionamento com Deus, quando eu me relaciono, eu vou conhecendo a Deus. Eu preciso conhecer Deus como? Eu preciso conhecer Deus na sua profundidade. Então eu preciso me envolver com as coisas espirituais. Para que haja um desenvolvimento na minha vida, eu preciso entender, me relacionar com Deus na profundidade que Ele é. Sim ou não? Então, eu preciso me envolver com as coisas espirituais. O que significa isso? Eu me tornei uma pessoa espiritual. Quando meu espírito foi vivificado, eu me tornei uma pessoa espiritual. E agora? E agora, eu preciso, que é onde nós vamos entrar logo logo, entender sobre meditação da palavra. Isso é uma aula. Eu preciso entender sobre confissão da palavra. Para quê? Para ser desenvolvida uma nova consciência em mim. A consciência espiritual precisa se desenvolver em minha consciência. Isso só vai acontecer quando eu me alimentar da palavra de Deus. Então eu me alimento da palavra de Deus, e isso vai se desenvolvendo. Eu começo a entender sobre confissão da palavra, que é o lugar do crer. Quando o crer acontece na minha vida, nós vamos aprender sobre isso. Então a meditação da palavra, ela vai criando uma consciência. A palavra de Deus vai sendo inserida na minha consciência. Vai havendo uma substituição de pensamentos naturais pela palavra de Deus. E aí agora eu me torno uma pessoa mais sensível. Por quê? Porque eu tenho entendimento da palavra. Eu manejo bem a palavra da verdade. Isso é um ponto. A confissão da palavra, eu entendo que até um determinado momento eu tenho dificuldade de crer em alguma coisa, eu vou confessar a palavra. Até que eu creia. Até que eu creia. Então, quando eu passo a crer naquilo que eu estou confessando, eu não preciso mais confessar. Por quê? Porque houve um transformar de mente. Então, conhecer na profundidade é isso. São práticas, diga, práticas espirituais. Eu vou começar a entender e conhecer Deus em sua profundidade, quando eu começar a me envolver com práticas espirituais, com coisas espirituais. Não adianta. Por quê? Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Não tem como. A irmã Vani mandou duas águas, né? Dois mares gigantes. Aí um escuro e um mais clarinho. Os dois não se batiam, não entravam um no outro de jeito nenhum. E é a mesma coisa. As coisas naturais, elas não entram nas coisas espirituais. Então, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então, enquanto eu sou uma pessoa natural que só entendia a ação da cruz, eu entendi tudo aquilo que eu estou falando aqui, eu tive um entendimento, mas eu ainda me comporto como uma pessoa natural. Então, tudo aquilo que é espiritual para mim, eu não consigo discernir. Por quê? Porque não tem como. Eu só vou discernir as coisas espirituais quando eu me envolver com elas. Vai haver um desatar dentro de mim. Vai haver um desatar dentro de mim. Oração, jejum. Você vai aprender que o jejum não é para você comprar um carro novo. Você vai aprender que o jejum não é para você trocar de casa. Você vai aprender que o jejum é para mortificar a sua carne, para você poder crer. Está entendendo? Porque às vezes lá você aprende, jejua 15 dias para o seu marido voltar. Jejua
15 dias para você conseguir comprar uma casa própria. Não tem problema você fazer isso. Eu só estou explicando para você que o jejum, ele vai servir para mortificar a sua carne, para você conseguir entrar mais no Santo dos Santos. Para você conseguir chegar mais próximo. Para você ouvir mais Deus. Porque uma vez você ouvindo, tudo se resolve. Basta uma palavra de Deus na sua vida e você tem o entendimento dela, discerni-la, pronto, vai ser tudo transformado lá de fora. Então você vai aprender que às vezes o Espírito Santo vai conduzir você a jejuar para que você possa ouvir Deus em seu íntimo, porque o Espírito Santo segue falando dentro de você, meu irmão. Às vezes o que está acontecendo é que você não está ouvindo a voz de Deus, e é o Espírito Santo, um homem espiritual, uma mulher espiritual, é conduzida pelo próprio Espírito a fazer um jejum para quê? Para você conseguir ouvir, botar a sua alma na mesma frequência da voz de Deus. Sabe quando antigamente tinha aquele negócio de rádio, né? Eu sou do tempo da internet do discar, né? Que fazia pli, 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 até conectar, meu Deus. É mais ou menos isso. Então você ouve a voz e o Espírito Santo conduz você, ó. Nesse caso, meu filho, faça um jejum. Amém? Então você se torna uma pessoa. Então a profundidade da cruz é ter um relacionamento com Deus para eu me tornar uma pessoa espiritual. E Deus vai crescendo em mim. Agora, isso aqui é na profundidade, diga, cruz na profundidade. Agora, ela também é aprontada para o alto. Então, na medida em que eu cresço para baixo, olha só que coisa, como é contramão. Crescer para baixo, diga, crescer para baixo é crescer por dentro. Quem entende? Então, na medida em que eu vou fazendo isso, eu vou recebendo do alto. Eu recebo do alto. Um homem espiritual não recebe naturalmente, ele recebe sobrenatural. Ele recebe do alto. Então tudo aquilo que eu preciso ir, ontem eu estava conversando com o irmão no monte, e uma coisa grande surgiu. E para isso aconteceu, eu preciso trocar as minhas vestes, pegar o escudo, a espada, entrar num propósito e ir para aquela guerra. Mas o que eu estou esperando? Eu estou esperando Deus falar comigo. Se eu tenho que fazer isso ou não. Estou esperando. Mas o escudo está lá, a espada está lá, agora eu estou falando, Deus, eu não consegui ainda ouvir a sua voz. O que eu preciso fazer? É uma coisa muito grande. O Senhor quer que eu entre de novo nessa peleja ou não? Porque uma vez me disse, entrei, estou aqui. E as conquistas aconteceram. E agora? É para eu entrar ou não? O relacionamento em profundidade, eu vou ouvindo Deus, eu recebo do alto. Eu recebo do alto. Então o que o alto vai me dar? O alto vai me dar o saciar da minha fome. O alto vai me dar o saciar da minha sede. Isso é legal. Olha só. Salmo 107, 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então, relacionamento em profundidade, que simboliza na cruz, você começa a entender mesmo, que a sua alma ela tem uma sede e ela tem uma fome. E embaixo, em João 6,35, diz o que é isso.
E eu já expliquei isso, que é a origem. Todo ser humano tem essa sede e essa fome na alma, mas em sua grande maioria não sabe o que é. E isso se desdobra em muita coisa, se desdobra em preocupações, em ansiedade, se desdobra em traumas e por aí vai. Uma série de coisas. Uma vai puxando a outra, porque um abismo vai puxando outro abismo. Por quê? Porque ela tem fome e sede de algo que ela desconhece. Isso é o mundo, é a humanidade, 7 bilhões de pessoas. Mas Jesus veio para quê? Jesus veio para quê? Espiritualmente falando. Em João capítulo 6, versículo 35, diz, e Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele não está falando do pão natural, ele não está falando da água natural, ele estava falando do pão espiritual que só ele pode dar. A água viva que ele falou para aquela mulher no poço. Então, no relacionamento em profundidade na cruz, eu recebo alimento para minha alma, o alimento certo. Amém ou não? Aí, e isso traz o que para minha alma? Olha só, isso traz o que? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa... Acharei paz. Então a cruz significa isso. Eu cresço para baixo, para receber descanso. E aí eu recebo o quê? Eu recebo cura. Cura para minha alma. Olha só. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Você recebe cura. Então, pessoal que está aqui hoje, ou se alguém vai me ouvir, você está falando com uma pessoa que há um tempo atrás era uma pessoa completamente medrosa, insegura, confusa. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Eu não parava com um pensamento fixo. Por quê? Porque o mundo é propício a desviar os seus pensamentos, a desconstruir um plano que você fez. Você inicia bem, você constrói bem, mas logo vem coisas que você não esperava, e tudo que vem é para desconstruir algo que você já tinha firmado. E quando isso acontece, você desiste. Você desiste. E aí vem aparecendo as rugas de repente. Por quê? Porque a gente não consegue firmar em algo. Não existe uma certeza. Tem gente que as coisas vão começando a dar certo, ela fica pensando com ela mesma: até quando que isso vai dar certo? Ela já está esperando acabar, ela já está esperando que o negócio não vai dar certo. Começou a dar certo, até quando vai dar certo? Ela tem medo já de perder algo que acabou de começar. Por quê? Porque ela precisa de cura para a alma dela. Ela precisa ser corrigida por dentro. E essa correção por dentro você só vai receber do alto. Você pode tomar remédio, pode tomar um remédio para depressão, pode tomar um remédio contra a ansiedade, você pode tomar. E essas coisas temporariamente vão saciar a sua alma, porque tem essa função mesmo. Os cientistas estudam para isso anos e anos, para trazer remédios, pílulas e tal, para tornar a sua vida melhor. Mas logo você precisa de outra pílula, que puxa outra pílula, que puxa outra pílula, e por aí vai. Então você começa a se basear e começa a
a depender da química para poder viver. Eu preciso de um remédio disso, eu preciso de um remédio para aquilo, é isso? Então, o que a cruz significa? A cruz, ela veio para trazer o descanso para a sua alma. Mas às vezes quando você entendeu tudo isso que eu estou falando, nossa, não tem mais maldição, não tem mais condenação, eu sou livre, eu sou salvo, mas não vive. Mas não vive isso. E para viver relacionamento em profundidade, não tem outro remédio. A todas as igrejas do Brasil afora, a pequena Atos está dizendo isso, não tem outro remédio. Não é a campanha, não é a quebra de maldição, não é nada disso. Só tem um jeito de saciar essa sede, essa fome. Qual é? Relacionamento com profundidade. Então, meu irmão, é muito fácil botar um monte de gente reunida e dizer, faça isso, pague tanto que vai dar certo. Você tem que fazer tal, tem que depositar x, faça um voto, faça isso, vai dar tudo beleza. Eu estou querendo pegar um povo e mergulhar ele em outro lugar. Que outro lugar é esse? O lugar que Jonas mergulhou, meu irmão. Eu não sei para onde é que vai, mas eu sei que eu vou para algum lugar. É pular no Espírito, ser engolido por uma baleia e deixar o Espírito Santo, a simbologia dessa baleia, jogar você em algum lugar. Agora, essa palavra é um pouco diferente, mais dura, pode ser. Mas, e a palavra de você ficar rico ou isso e aquilo? Não, meu irmão, se eu cresço para baixo, tudo vai ser acrescentado. E o diferente é que não veio por uma revelação humana, veio do alto. O que vem, eu posso até conseguir, mas diante de uma revelação humana. Mas logo você, da mesma forma que veio, você nem sabe como é que foi. Mas agora, meu irmão, se é em profundidade, você recebe do alto, e tudo que você recebe do alto é eterno. Você está sentindo a presença de Deus? Porque enquanto você está aí, tem uma batalha acontecendo no invisível. Porque não quer que você entenda isso que eu estou te explicando. Não quer que você entenda isso. Correntes são quebradas. Mas aí você pensa nisso ou naquilo, mas é o demônio tal, é o principado tal, é o principado... Não, é a fortaleza religiosa que está no seu subconsciente, que eu estou batendo nela agora. O que está acontecendo? Está batendo nessa rocha. Para quê? Para eu viver. O que é viver? É viver a cruz, é passear pela cruz, é me relacionar com a cruz, é abraçar com a cruz, é beijar a cruz, é ser banhado pela cruz, é ser saciado pela cruz. Então tudo isso é o quê? Tudo isso, ninguém nunca me explicou o que é graça. Estou explicando agora. O que é graça? É a cruz, é graça. Me ensina sobre graça, então passeia comigo pela cruz, que você vai entender o que é graça. Graça é tudo isso. Amém? Então o que eu recebo? Eu recebo cura. Sim ou não? Quando eu cresço nesse relacionamento profundo,
eu vou começando a descobrir lugares que são feitos só para mim. Não é feito para o Kurt, porque o do Kurt é outro lugar. Não é feito para a Leninha, porque o da Leninha é outro lugar. Eu vou começando a entrar nesse relacionamento e parece que aquele lugar é certinho para mim, encaixa certinho em mim. E as coisas começam a acontecer na minha vida. Por quê? Porque, diga assim comigo, além de eu entender que eu não sou condenado, além de eu entender que eu não tenho mais maldição sobre mim, além de eu entender que eu sou liberto, além de eu entender que eu sou salvo, tudo isso, existe algo poderoso que acontece no relacionamento quando eu como do pão e bebo da água do alto. O que vai acontecendo? A minha mente vai sendo transformada. Então, não tem como eu me relacionar nessa profundidade e a minha mente não ser transformada. É impossível, porque Jesus vai atuando, a mente de Cristo vai invadindo a minha mente. E aí, quando isso acontece, aí sim. Por quê? Porque tudo isso, presta atenção, tudo isso não é um lugar que eu tenho que chegar assim, eu vou chegar naquele lugar. Não, não é. É algo que precisa ser desconstruído em sua mente. Quando esse lugar é desconstruído na sua mente, você chegou no lugar espiritual. Então os lugares espirituais estão no desenvolver da sua mente. A cada transformação é um lugar que você se chega. Porque as pessoas ficam falando, é um lugar espiritual. Como é que é esse negócio de lugar? O lugar, meu querido, é quando você se transforma. Quando você consegue ter um entendimento. Então quando você começa a ter aquele entendimento e se comportar como tal, você chegou num lugar. Então todos esses lugares estão aonde? Estão aí dentro de você. Em sua mente. Os lugares espirituais que eu preciso viver, onde é que eles estão? Estão na sua mente. O que eu preciso fazer? Eu preciso mergulhar como Jonas mergulhou. Eu preciso conhecer Deus na profundidade, porque cada mergulho desse vai sendo absorvido em mim, um pedaço da eternidade em minha mente. E isso é um lugar. Aí agora, presta atenção, quando você chega nesse lugar de entendimento, que era aqui o problema, a guerra era aqui, e obviamente o adversário se aproveita disso, ele sabe que você não entendeu, ele sabe que foi inserido dogmas, entendimentos naturais, humanos, porque o brasileiro, o Brasil é um país que acredita muito em coisa mística, tá entendendo? Se você não tiver o objeto para você ver o negócio, é isso aqui que vai fazer, é o copo, é a imagem, é isso, é aquilo. Então é muito difícil essa pessoa que migra para Jesus conseguir transformar a sua mente de que ela não precisa daquele copo. Embora os pastores que fazem isso, glória a Deus, ele unge o copo para você beber a água e ser curado, não é isso? E muitas pessoas são curadas, amém. Mas eu estou dizendo que essa transformação está dentro da sua mente. Se você entender, você recebe. Não é pelo copo, é pelo que eu creio. Então eu não preciso do atalho do copo, se eu tiver o entendimento de que eu sou curado. Agora, o que acontece? Quando existe esse entendimento, você precisa sentir esse entendimento. Por quê? Porque isso é transmitido para as suas emoções. É necessário que as suas emoções tenham este sentimento. O que significa isso? Me explica. Eu entendi que eu sou liberto, mas eu não me sinto liberto. Então, relacionamento com Deus na profundidade,
eu entendi que eu sou liberto, mas eu sinto que eu sou liberto. Ninguém vai se comportar sem ter um sentimento. Está me entendendo? Porque aí a pessoa fala, fé opera acima dos sentimentos. Aí eu opero em fé. Não, se você fizer isso, você está operando na razão. Porque quando você tem certeza daquilo, gera um sentimento. Porque é no lugar do sentimento que acontece o crer. O crer é no coração, o crer é na alma. O meu racional é uma coisa, mas é necessário que eu sinta aquilo. Então, o que acontece comigo? Eu estou liberto, eu sei que eu estou liberto, mas eu sinto que eu estou liberto. Então quando você apenas entende, você conversa de um jeito, mas quando você sente, meu irmão, é outra coisa. Então a conversa é diferente, porque veio o sentimento. Eu sei que eu não estou mais em condenação, mas eu sinto que eu também não estou. Eu sei que não tem mais maldição, mas eu sinto que não tem mais maldição. Eu sinto isso. E isso só vai acontecer nesse mergulho, nessa profundidade. Igrejas, todas as igrejas, 90% dela entendeu que o véu se rasgou, mas não entrou na sala do trono. Não entrou. Não está desfrutando. E não está desfrutando por quê? Porque não tem entendimento. Até sabe que o véu se rasgou. Igual eu sei que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu também sei. Mesmo jeito. E pronto. Ponto final. Eu até entendi a cruz, mas eu não sinto a ação da cruz. Então, quando que as coisas vão começar a acontecer e o sobrenatural vai começar a acontecer na minha vida? Quando eu sentir a cruz em mim, o efeito dela sobre a minha vida. Aí sim, vai começar a acontecer tudo. Sim ou não? Não é isso? Eu não vou conseguir falar ela na horizontal. Vou falar só na vertical, tá bom? Para a gente poder ir. Agora, olha só. Quando eu relaciono na profundidade e começo a receber do alto, para baixo, alto, para baixo, alto, para baixo, alto. Eu vou começando a ter entendimento espiritual, sobrenatural. Eu vou começando a entender tudo diferente. As pessoas estão falando, está caindo tudo. Eu sempre vou encontrar a almofada que Jesus encontrou no barco para dormir. Sempre. Tudo pode estar acontecendo, mas uma pessoa que está nesse lugar que eu estou falando de relacionamento, sempre vai aparecer a almofada no barco, para você entrar no descanso. Por quê? Porque, meu Deus, eu não sei, mas vem uma paz. Eu estou ouvindo a notícia, mas aqui dentro não está confirmando a notícia. Eu estou ouvindo que o negócio acabou, mas aqui dentro não está confirmando que acabou. Por quê? Porque você está se tornando uma pessoa espiritual. Você está vivendo e andando agora. Você está vivendo e andando agora no Espírito. E lá nesse lugar,
vai acontecer o que aconteceu comigo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, se você quiser. Sabe por quê, meu irmão? Você pode tranquilamente optar por ter recebido a ação da cruz e ponto. Você pode não mergulhar. Você pode não dar um mergulho. Pode. Ué, como que não? Você recebeu a ação da cruz, mas vive uma vida natural. Deus está com você? Tá, ué. Óbvio que tá. Você decide. Agora, eu recebi o resultado da cruz, mas quero ter uma vida sobrenatural. Eu quero receber do alto. Eu não quero mais que homens me confirmem. Eu quero que Deus me confirma. Eu não quero mais ser aprovado por homens. Eu quero ser aprovado por Deus. Diferente. Nesse lugar você vai ter o maior entendimento. Sabe qual é o maior entendimento que um cristão pode ter? Ele receber a informação, entender e entrar. Sabe qual é? Sabe qual é o maior entendimento? O entendimento mais libertador que existe na vida de um cristão. Você sabe qual é? Lá nesse mergulho, lá no ventre do Espírito Santo, lá, você foi para lá, você está lá, você olha para um lado, não vê mais nada, você está lá, ó. E lá dentro vai sendo desconstruído algo em sua mente que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida por completo. E sabe qual é? Que Deus é teu Pai. Já falamos isso aqui. Já falamos isso. Eu vou ministrar em um outro momento mais oportuno. E tinha 2 irmãos. Um voltou para herdar. E o outro ficava falando: pai, você fez um banquete para ele. E para mim o senhor só nunca deu nem um cabritinho. Não é isso? Só que o pai disse para ele: mas tudo isso aqui é teu. Você é meu herdeiro. Uai, era meu? É isso que está acontecendo. Quando você, presta atenção, quando você não entende que ele é teu pai, você fica chorando por cabritinhos. Quando você entende que ele é teu pai, você entra para herdar e reinar na terra do pai. Então isso é libertador. É libertador. Você vai entender sobre esse lugar da casa do Pai. Você simplesmente vai tomar posse, porque está tudo pronto, está tudo feito. O que eu preciso fazer? Eu preciso apenas entrar nesse lugar. E esse lugar é um lugar de fé. É o lugar que eu herdo. É errado estar nesse lugar e servir? Não, porque nós somos servos também. Mas você não vai só servir. Você vai herdar. Você vai reinar. Porque já foi dito isso aqui. Relacionamento com Deus do Antigo Testamento. Ele é meu Senhor. E eu sou servo dele. Agora, Jesus trouxe outro entendimento de que ele é meu Pai.
Eu sirvo, mas eu herdo. Amém? E o que é esse lugar? É o lugar feito. É um lugar espiritual. Que só com a sua mentalidade desenvolvida em Cristo Jesus, só com a sua mentalidade desenvolvida, você consegue enxergar este lugar feito, tomar posse e usufruir. E chamar o outro barco, porque o seu barco já está cheio. Amém? Glória a Deus. Então diga comigo assim para a gente encerrar. Entendemos hoje. Eu quero que repita. Repita comigo. Entendemos hoje que a ação da cruz me trouxe um resultado. A cruz me fez entender que eu não estou debaixo de condenação, que eu não estou debaixo de maldição, que eu sou liberto, que eu sou salvo. E também eu entendi a cruz em sua vertical. E quanto mais profundo eu vou, mais do alto eu recebo. Quanto mais profundo eu vou, mais do alto eu recebo. Amém? Você poderia ficar de pé? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.